Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 15. Essa videoaula tem como objetivo capítulo 8, a água e seus estados físicos. Por gentileza, pegue um livro no capítulo 8 para a gente continuar nossos conteúdos. Dentro desse conteúdo, eu vou trabalhar a composição química da água, os estados físicos da água, mudança de estados físicos da água e revendo as mudanças de estado físico da água. Peço que vocês fiquem bem atentos para a nossa aula, para as dicas e, se possível, fazer algumas anotações que facilitam o processo de ensino e aprendizado de vocês. Composição química da água. A água ela é composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. A famosa fórmula química da água é chamada de H2O. Está aqui mostrando uma molécula de água. Lembrando que os hidrogênios são representados em azul, com a carga positiva, e o oxigênio em vermelho, com a carga negativa. Lembrando que para os elementos químicos se estabilizarem na natureza, tem algumas propriedades, entre elas a presença dos elétrons na última camada eletrônica, ou camada de valência. Dá para ver aqui que o oxigênio, quando se ligou a duas moléculas a dois átomos de hidrogênio, formou o que nós chamamos molécula de água. A união de dois hidrogênios e um oxigênio. Acho que ficou claro aí a composição química da água. Composta por dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Sendo que o hidrogênio aparece em dose dupla e o oxigênio aparece só um átomo de hidrogênio. Tipos de substâncias. Na natureza, as substâncias elas podem ser classificadas em substâncias químicas simples e substâncias químicas compostas. Substâncias simples são aquelas compostas por um só elemento químico. Exemplo, gás hidrogênio, ou o famoso H2, dois átomos de hidrogênio, formado por um só elemento químico, o elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio, que é o gás que nós utilizamos para respirar, ela é uma substância simples formada só pela união de dois átomos de oxigênio, o famoso O2. O ozônio é o O3, também é uma substância simples. Substâncias compostas. Substâncias compostas são aquelas formadas pela união de dois elementos químicos diferentes ou mais. Se a substância, para ela ser formada, ela tem a união de dois ou mais elementos químicos diferentes, ela é classificada como substâncias compostas. Exemplo de substâncias compostas: a água. Por que a água é uma substância composta? É formada por hidrogênio e oxigênio, que são dois elementos químicos diferentes. A famosa forma H2O. Gás carbônico ou dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é composto por carbono e oxigênio, na proporção de um carbono para dois oxigênio. Forma química CO2. Eu acho que ficou fácil aí vocês identificarem as substâncias simples e as substâncias compostas. Quebra de molécula de água. A molécula de água ela pode ser quebrada por meio de corrente elétrica chamada de hidrólise. O cientista Lavoisier ele estava fazendo pesquisa sobre a combustão e nos seus experimentos ele desvendou os mistérios da água. Ele descobriu que a água, quando ela era submetida a uma corrente elétrica, liberava gases e esses gases eram combustíveis, entre eles o gás hidrogênio. Aqui está mostrando como foi que ele fez esse experimento. Ele colocou a água em um recipiente e sobre ele ligou eletrodos ligados a uma corrente elétrica, o que fez com que ocorresse a quebra entre os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio. E aí foi feita a liberação do gás hidrogênio, representado pela bolinha branca, e o gás oxigênio, representado pela bolinha vermelha, sendo que a proporção seria, para cada molécula de água, 2 hidrogênios seriam liberados
e um oxigênio liberado. Só que o oxigênio ele é muito reativo. Rapidamente ele se liga a outros hidrogênios, formando o gás oxigênio, que é um gás também usado na combustão. O hidrogênio também é um gás combustível. Ele é altamente volátil e também é um gás que é muito explosivo, porque ele pega fogo rapidamente. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a hidrólise. O cientista que fez essa descoberta foi Lavoisier. Contribuiu muito para o avanço da ciência, da tecnologia. Estados físicos da água. A água no planeta Terra ela pode ser encontrada em 3 estados físicos na própria natureza ou então pela ação do homem. Quais são esses estados físicos da água? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. A água no estado sólido, os seus átomos estão arranjados de uma forma que vocês estão vendo aqui nessa imagem, onde elas ficam próximas umas às outras e formam cristais, que são os cristais de gelo. E as moléculas não ficam vibrando com facilidade. O fato é que a água fica cristalizada. E se você tocar nela, vai ter dificuldade de penetrar entre as suas moléculas devido à força de atração entre suas moléculas, porque a temperatura baixou de 0 graus Celsius. Essa é uma condição para que a água permaneça no estado sólido. Quando a temperatura atinge 0 grau, a água começa a se solidificar e formar cristais de gelo. E outra característica da água no estado sólido é que quando ela se solidifica, vai aumentar o seu volume. Fato esse que faz com que o gelo, mesmo sendo água, ele flutue na água. A água no estado líquido. A água no estado líquido, as suas moléculas já ficam arranjadas umas próximas a outras, só que a força de coesão entre elas não é tão grande e permite a movimentação dessas moléculas e permitindo que a gente se desloque facilmente dentro da água. Obviamente que tem uma atração entre elas, que tem uma propriedade que faz com que ela permaneça ligadas umas às outras, formando assim a água no estado líquido. Já a água no estado gasoso, ela vai estar suas moléculas afastadas uma das outras. São a água que vai formar as nuvens que vão originar as chuvas pelo ciclo da água. Para que a água evapore do estado gasoso, existem 3 formas de vaporização que a gente vai ver mais adiante. Importante vocês lembrarem que a água no estado sólido ela tem um arranjo diferente, no estado líquido tem outro arranjo e no estado gasoso ela é invisível porque está na forma de vapor. Só as moléculas de água são muito pequenas, a gente não consegue visualizá-las. Mudança de estado físico da água. A água, como qualquer outra substância, ela pode mudar os estados físicos de uma forma para outra. Os estados físicos vocês aprenderam, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Só que para que ocorra essas mudanças de estado físico, são necessários que haja alterações em alguns fatores ambientais. Quais são os fatores que mais influenciam as mudanças de estado físico da água ou de outras substâncias? A temperatura, que ela pode aumentar ou pode diminuir, isso é um fator fundamental para a mudança de estado físico, principalmente da água. A umidade também influencia e também o vento, fazendo com que essas reações aconteçam mais rapidamente ou mais lentamente. As mudanças de estado físico da água são várias. Entre elas, eu vou começar por fusão. O que é fusão? É a transformação de sólidos para líquido. Se você tem a água no estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo pela qual ocorreu essa mudança é chamada de fusão. Para isso é preciso haver o aumento de temperatura, ou seja, é necessário que a temperatura da água ultrapasse 0 graus para o gelo começar a derreter. Sendo assim, a 0 grau também é o ponto de fusão. Qual é o ponto que o gelo começa a derreter? Quando a temperatura da água está abaixo de 0, ela está no estado sólido. Quando a temperatura sobe e atinge 0 grau, ela vai começar a derreter. E a temperatura começa aumentando. Enquanto tiver água no estado sólido,
a temperatura ainda está em torno de 0 grau. Isso é uma propriedade que o ponto de fusão da água ou do gelo é 0 grau. Vaporização. Outra mudança de estado físico da água é a vaporização. O que é vaporização? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Esse fenômeno pode acontecer de 3 maneiras. Pela evaporação, que é um processo lento, gradual, observado na própria natureza. Por exemplo, se você colocar uma vasilha com água no sol, tipo um prato, se você colocar ele no sol durante uns 2 dias, você pode observar que toda a água contida no prato se evaporou, mesmo a temperatura ambiente. Por exemplo, uma poça de chuva que evapora com o calor do sol. Quando chove, fica lá as bolsas de água. Tanto elas podem evaporar, como elas podem se infiltrar no solo. Outra forma de vaporização é a ebulição. É mais rápida e ocorre quando a água atinge 100 graus. Quando a temperatura da água atinge 100 graus, ela vai entrar em ebulição. Essa temperatura é conhecida como ponto de ebulição da água, que é chamada de PE, que podemos observar isso na chaleira. Quando você pega uma água e vai aquecer ela, você vê que começa a formar aquelas bolinhas da água. Ali ela indica que ela atingiu 100 graus e começou a entrar em ebulição. Se você deixar a chaleira com água fervendo por muito tempo, você vai vendo que a quantidade de água vai diminuindo. Por que isso acontece? Porque os átomos de hidrogênio e oxigênio vão sendo evaporados devido ao aquecimento, aumento de temperatura. Como eu havia dito, existem 3 tipos de vaporização. Vou falar cada uma delas para vocês entenderem um pouco mais. Tem a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um tipo de vaporização que ocorre à temperatura ambiente. Exemplo prático. Você lavou uma roupa, ela está lá molhada. Você coloca no varal e depois toda aquela água vai evaporar, tanto pelo aquecimento do sol como pelo vento. Você pode observar que em dias que está com muito vento, mesmo que o sol não esteja muito quente, a roupa seca mais rápido. Por outro lado, se o dia estiver nublado e muita umidade e pouco vento, a roupa permanece molhada por mais tempo. É óbvio que se você deixar a roupa dobrada, ela também vai dificultar a evaporação, porque dificulta o contato com o ar e com o sol. Outro exemplo de vaporização é a ebulição que eu havia citado há pouco tempo. Aqui está mostrando uma água que foi colocada para aquecer. Quando a temperatura dessa água atingiu exatamente 100 graus, isso ao nível do mar, a água começou a borbulhar e levantar a ebulição. Fato esse que dá para a gente presenciar ainda com essas nuvenzinhas. Essas nuvens, a água ainda está no processo de evaporação. Ela ainda não está no estado líquido, porque ela, quando está no estado gasoso, ela passa a ser invisível. Outra mudança de estado físico da água está sendo aqui mostrada na imagem 3, que é a calefação. A calefação ela tem uma característica particular. Imagine que você colocou sobre um forno uma chapa quente, uma chapa e ela aqueceu. Quando a chapa está aquecida bem quente, você coloca a água a temperatura ambiente em cima da chapa. Você pode observar que na hora que você começa a colocar a água, instantaneamente essa água vai evaporar, entra em ebulição e forma uma nuvem característica com um barulho típico. Isso indica que ocorreu a calefação, que é a mudança brusca da água do estado líquido para o estado gasoso. Eu acho que ficou claro aí os 3 tipos de vaporização. Outra mudança de estado físico, condensação. O que é condensação? É a mudança do estado gasoso para o estado líquido. O vapor de água é resfriado e se transforma em pequenas gotas de água. Por exemplo, o orvalho nas plantas, água na tampa da panela que está cozinhando alimentos. Em noites frias, quando a temperatura está muito fria, o vapor de água presente na atmosfera, ao entrar em contato com a superfície fria de folhas, de vidros de veículos e outros metais, ela sofre a condensação, ou seja, passa do estado gasoso para o estado líquido.
Acho que ficou claro aí, processo de condensação. Solidificação. Outra mudança de estado físico da água é a solidificação. O que é solidificação? A passagem do estado líquido para o estado sólido. Dessa forma, é necessário um resfriamento da água para que atinja o ponto de solidificação. É preciso que a temperatura seja de 0 grau. Na hora que a água atingir 0 grau, começa a formar os cristalzinhos de gelo. Enquanto tiver água líquida, a temperatura é 0 grau. Depois que todo o gelo se formar, a temperatura vai baixar e fica abaixo de 0 grau. E assim forma o gelo. Eu acho que deu para compreender direitinho a solidificação. Sublimação. Sublimação é a passagem direto de uma substância do estado gasoso para sólido ou sólido para gasoso. Não passa pelo estado líquido. Pode ocorrer com a água e pode ocorrer com outras substâncias como a naftalina ou gelo seco. Só que a água, para que ela possa passar pelo estado de sublimação, é necessário condições específicas. Por exemplo, lá nos cometas, a cauda deles é formada por gelo e poeiras. Quando ele se aproxima da órbita do Sol, aquele gelo presente lá no cometa começa a sofrer um processo de sublimação, formando uma nuvem de água. E assim ele sofreu a sublimação, passou do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Essa é a condição para que ocorra a sublimação. A naftalina, ela é sólida. Quando você coloca ela no ambiente, ela começa a sofrer processo de sublimação. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Vocês devem ter observado também que o gelo seco é muito usado em festas. Coloca lá no ambiente o gelo seco, rapidamente ele vai sublimar e vai liberar a fumaça, que é a evaporação brusca do CO2 congelado, que é o dióxido de carbono. Revendo as mudanças de estados físicos da água. Como foi visto, expliquei as mudanças de estados físicos da água: fusão, vaporização, liquefação ou condensação e solidificação e a sublimação, que é uma condição de mudança da água ou de qualquer substância, diretamente do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para sólido, sem passar pelo estado líquido. O que é fusão? Fusão é quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido e vai haver aumento de temperatura. O gelo, quando começa a temperatura subir, atingir 0 grau, ele começa a derreter, como está mostrando aqui nessa ilustração. A água no estado líquido, ela sofre vaporização. Como eu mostrei anteriormente, existem 3 tipos de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. Essa água, quando evapora, ela vai para a atmosfera, aí forma as nuvens quando ela se condensa. Aí, quando ocorrer a condensação ou liquefação, aí vai ocorrer a chuva. A água vai precipitar na forma de chuva, porque ela fica muito pesada, mais pesada do que o ar, e termina caindo. As nuvens, como eu havia dito, é formada por água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Só que no estado sólido são cristalzinhos pequenininhos, cristais de gelo. E quando ela está no estado líquido, vai ocorrer a precipitação, aí forma a água no estado líquido, processo conhecido como liquefação. Também observamos no orvalho, e quando você tampa uma panela muito quente, depois de um certo tempo você vê a formação de gotículas de água na superfície da tampa, processo também conhecido como liquefação. E se eu tenho água no estado líquido e quero obter água no estado sólido, como é o nome da mudança? Solidificação. E por último, a sublimação. Sublimação, passagem de qualquer substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso ou vice-versa, do estado gasoso para o sólido. Espero que vocês tenham conseguido compreender.
Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele facilita as mudanças de estado físico. Se vocês aprenderem esse gráfico, aprende automaticamente as 5 mudanças de estado físico, que é fusão, vaporização, liquefação e solidificação. Com isso, eu finalizei a nossa videoaula de hoje. Espero que ficou claro para vocês. Composição química da água, a hidrólise da água, os estados físicos da água, as mudanças de estado físico da água, tipo de substâncias que pode ser simples e composto. E deixo para vocês as atividades da página 170, 172, 173 e 174. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.